Então, gente, para quem assistiu minha primeira aula com vocês, que foi de BNCC, ela foi um pouco mais dinâmica, né? Um pouco mais de mapa mental. Foi bem interessante. Acho que consegui contribuir para vocês aí de forma mais agradável, mais dinâmica. Só que hoje é um guia de atividade física, né? Um guia, ele tem muitas listas, né, de prescrições, de determinações. É uma coisa que não é tão legal de trabalhar quanto a BNCC. Então eu peço um pouco de paciência de vocês que vai ter muita coisa assim de leitura. Eu tentei ao máximo extrair o que tem caído, tá bem repetitiva, as questões estão bem repetitivas, não tem nada muito diferente. E eu tentei, dentro do que eles cobraram, cercar os conteúdos que podem ser cobrados, né? Porque vão começar agora a variar. Essas questões estão caindo há pouco tempo, estão caindo, se não me engano, de 2022 para cá, desse guia. E, por exemplo, se eles cobraram lá a recomendação de atividade física para adultos duas, três vezes, uma para idosos, eu acredito que numa próxima pode vir a determinação para crianças pequenas, né, da quantidade de atividade física para gestantes, né, porque o manual está completo. Ele fala da criança de até 5 anos, da criança de 6 a 17, depois ele foca em adultos, depois idosos e fala de gestantes e deficientes. Então, assim, qualquer assunto desses pode cair. A pessoa vai falar de gestante? Vai porque você pode ter aluno gestante, sem problema algum, né, na escola. Assim como você pode ter aluno idoso na EJA, por isso que caiu. Então não tem como falar, não vai cair gestante porque não é assunto nosso da escola. Tá no guia, pode cair. E como eles cobraram já três vezes ou quatro adultos, vocês vão ver as questões aí repetidas, e cobraram uma de idoso e duas de jovens de 6 a 17, que é nosso público maior, né, de segundo segmento nos finais, do ensino fundamental, eu acredito que eles possam vir agora com uma questão aí de repente, de gestante e de deficiente. Tá? Mas vamos seguir aí. E interajam, por favor, tá? Quando eu passar a questão, eu tentei colocar questões no meio da apresentação para não ficar falando aqui sozinho. E aí vocês, por favor, abram o áudio e interajam com essas questões para a gente poder, né, não ficar uma coisa maçante, mais do que já é, né? Porque é um assunto que é realmente chatinho. Então, esse guia da atividade física para a população brasileira, ele está muito baseado nas recomendações de atividade física do American College e da própria OMS, né? Organização Mundial da Saúde. E vocês vão ver que obrigado, ele está em cima de recomendações até anteriores ao novo parecer da OMS. No final, eu vou mostrar para vocês o novo parecer, a quantidade de atividade física, mas ele está baseado na determinação anterior e nos parâmetros do American College, tá? Do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, a primeira coisa que ele vem cobrando o capítulo um é entendendo a atividade física, né? Ele vai fazer um apanhado da atividade física, diferenciar exercício. Então, o que importa a gente saber da atividade física é que é o movimento voluntário do corpo com um gasto de energia acima do nível de repouso. Ele vem com uma definição maior depois e tudo, mas o que importa a gente saber é o seguinte: movimentou o corpo, mexeu com homeostasia, né? Alterou gasto calórico, né? Sentado em repouso seria um gasto. Me movimentei, é outro gasto, né? Alterei o equilíbrio do corpo, promovi aumento da frequência cardíaca, ou promovi a aceleração da respiração, enfim, né? Você foi levar o cachorro para passear, você lavou o carro, você foi para academia, né, andou de bicicleta, brincou com seu filho e teve movimentação corporal que aumentou o gasto de energia, é atividade física, né? E aí depois ele vem com uma separação do que seria a atividade física, né, no tempo livre, no deslocamento, no trabalho, no estudo. Mas é importante saber o seguinte: isso aí todos vocês sabem, né, mas é bom sempre relembrar porque pode ser cobrado. Exercício físico está dentro do grupo de atividade física, né? Exercício sempre vai ser atividade, mas nem toda atividade física é exercício, né? Quando eu planejo uma atividade física e que eu espero dela um resultado, eu espero que ela me provoque uma adaptação planejada. Então, eu vou correr todo dia, porque eu pretendo melhorar minha capacidade cardiopulmonar, cardiorrespiratória, eu pretendo emagrecer, ou eu pretendo me preparar para um teste físico, num concurso público militar, que seja. Então, se eu planejei
buscando um resultado, né, seja atlético, esportivo, né, eu vou me preparar para um esporte, se eu planejei essa atividade com início, meio e fim, né, esperando um resultado de capacidades, é um exercício físico. Sempre vai ser exercício físico. Se eu movimentei sem o fim de resultado, é uma atividade física. Então eu posso dizer que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade é um exercício. Ok até aí? Ok. Sim. Beleza. Então aí separa a atividade física em quatro categorias. Atividade física no tempo livre. É feita sempre no tempo disponível no lazer, baseado em preferências e oportunidades, né? Então a gente não vai nem entrar em definições aí de quem estuda lazer, na questão do ócio, porque aí aprofundar demais não tem necessidade. O que a gente precisa é o que está aqui. Então se eu aprofundar fora do que está no guia, isso não vai ser cobrado no concurso, não nesse parâmetro do guia. Pode ser cobrado nos estudos de lazer, né? Então a atividade física no tempo livre é feita no seu tempo disponível ou no lazer, baseado em preferências e oportunidades. Então caminhar, correr, empinar pipa, dançar, tá? A atividade física do deslocamento é feita como forma de deslocamento ativo para ir a um outro lugar, né? Você está num ponto que é a outro. Então eu me desloco. Professor, só um minutinho. Sim. Você está passando os slides? Tô, não posso ver vocês não? Aqui não, tá na primeira ainda, guia de Perdão, atividade. gente. Então eu passei, já até passei um slide antes. Renovou aí? Sim, Sim. tá no segundo. Tá, então eu vou deixar assim, não vou nem ampliar, porque quando eu amplia não passa. Tá dando para ler Tá. aí? Sim. Então, isso aí que eu acabei de falar para vocês, né? Atividade física é um movimento voluntário do corpo com gasto de energia. Então, movimentou, gastou energia, alterou o seu metabolismo, alterou o seu equilíbrio, é uma atividade física. E aí ele vem agora separando em quatro categorias. A atividade física no tempo livre, como eu falei, é o que você faz no teu tempo livre. Brincou com seu filho numa pracinha, né? Enfim, correr, empinar pipa, dançar, caminhar, é algo descompromissado, né? E aí ele vem em seguida com a atividade física no deslocamento. É feita como forma de deslocamento ativo para ir de um lugar a outro. Caminhar, manejar a cadeira de rodas, pedalar, né? Tudo que não for motorizado. Sempre que eu for me deslocar de um ponto a outro e não usar uma motorização, for com o meu esforço do próprio corpo, vai ser a atividade física de deslocamento. Agora, cuidado. Se vocês olharem o número um, tá lá. Tempo livre, caminhar, né? Atividade física de deslocamento, caminhar de novo. Então, se eles forem maliciosos, eles podem botar uma questão que eles vão botar um caminhar, vão especificar o que você está fazendo com esse caminhar, e aí você tem que separar se é tempo livre ou se é deslocamento. Não vi questão assim, tá? Inteligente assim, mas eles podem usar isso aí. E aí, se ele te descreve uma atividade que você está indo, você mora, ó, um jovem que vai para a escola caminhando. Ele caminha por 10 minutos para chegar na escola. Não seria lazer, seria um deslocamento. Então seria atividade física de deslocamento. Ele está pretendendo ir à escola e vai caminhando. Se ele coloca que você está caminhando enquanto passeia com seu cachorro, por exemplo, né? Ou não, aí não, seria atividade doméstica. Mas está caminhando com seu filho, contemplando a paisagem, por exemplo, né? Na beira da praia, seria atividade física no tempo livre. Então eles poderiam mesclar aí a caminhada e te fazer diferenciar se é tempo livre ou se é deslocamento, tá? Vocês vão ver que repetem algumas atividades dentro dessas categorias. Você vai ter que perceber, de acordo com o objetivo e fim daquela atividade, se ela é tempo livre, se ela é deslocamento, né? Se ela é tarefa doméstica, por exemplo. Então, a terceira categoria, atividade física no trabalho e no estudo, é feita no trabalho em atividades educacionais. Quer dizer, é feita no trabalho se o cara trabalha com uma atividade que usa o corpo, né? De repente, o estivador, o pedreiro, né? São coisas que são trabalhos braçais que vão ser categorizadas como atividade física no trabalho, né? Ou atividade educacional, se eu faço educação física, né? Atividade física na educação física, a atividade física no recreio, o brincar da criança no recreio, isso tudo vai ser enquadrado em atividade física no trabalho ou no estudo. E a quarta categoria, atividade física nas tarefas domésticas, é feita para o cuidado do lar e da família. Então, cortar grama, limpar o quintal, né? Lavar o carro, dar banho nos filhos, dar banho no cachorro, passear com o cachorro, cuidar de pessoa, né, que da sua casa que é deficiente, que está na cadeira de roda, acamado. Isso tudo é atividade física na tarefa doméstica.
Então, essas quatro categorias estão lá no manual e elas podem ser cobradas. Atenção, isso aí. Tá? Eu acho que não é muito difícil, não. É tranquilo de vocês separarem uma coisa da outra. Né? Definição é muito fácil. Se tiver cair a definição. Agora, o que pode se pegar aí, né, na dificuldade é se eles colocarem um exemplo de atividade e você ter que categorizar. Tá no um, tá no 2, tá no 3, tá no 4. E aí uma questãozinha aí, que eu já botei assim, botei a questão, né? E dei a resposta. Mas dá uma lida aí e me deem a resposta dessa questão. E aí, gente? Letra D, professor. Letra D, isso aí. Uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, com o objetivo de melhorar ou manter a capacidade física. Se eu consigo planejar uma atividade que eu quero melhorar, né? Capacidade respiratória, força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, ou pelo menos manter essas condições que eu tenho um exercício físico. É correto. E aí ele vem depois que ele define a atividade física, exercício, com as intensidades, tá? E as intensidades, ele bota como leve, moderada e vigorosa, somente. E aí o que vai diferenciar isso é a forma como você se observa, né? Cada vez mais a gente tá levando em consideração agora a percepção de esforço do indivíduo, né? E aí, assim, a questão do frequência cardíaca, frequência respiratória, está sendo deixado um pouco de lado e a gente está dando importância o, como o indivíduo se percebe naquela atividade. Então, para você saber se ela é leve, moderada ou vigorosa, ele vai observar condições dele para cada atividade que ele está desenvolvendo. Então ele bota como leve mínimo esforço físico e pequeno aumento da respiração, dos batimentos do seu coração, numa escala de 0 a 10, a percepção de esforço é de 1 a 4. Se você pensar de escala de Borg, né, de 1 a 10, ele está botando como 1 a 4. E como é que ele percebe isso? Ele tem que estar respirando tranquilamente, ele conversa normalmente, enquanto se movimenta ou canta uma música. Então, quer dizer, isso aí é uma atividade que promove pouca adaptação. Né? De fato, não seria uma atividade indicada para quem está querendo um exercício, né, planejado. Mas enfim, se ele respira tranquilamente, conversa normalmente enquanto se movimenta, canta uma música, ele está no leve, na percepção de esforço de 1 a 4, né, na 0 a 10. Moderada, exige mais esforço físico, respiração mais rápida, que o normal e aumenta moderadamente os batimentos do coração. Em escala de 0 a 10, ele está entre 5 e 6. Então ele consegue conversar com dificuldade enquanto se movimenta e não consegue cantar mais. Atividade vigorosa. Exige um grande esforço físico, respiração muito mais rápida que o normal, aumenta muitos batimentos do seu coração. Em escala de 0 a 10, ele está entre 7 ou 8. Ele não consegue nem conversar enquanto se movimenta. Então, por exemplo, né, você está acompanhando o aluno que está fazendo uma esteira e se você aí ele não quer medir frequência cardíaca, né, você aborda ele e se ele consegue falar com você, né, conversa com pouco, né, que é o que se espera, né, é a moderada, que ele consiga conversar com você com dificuldade, não fale muita coisa, né, porque senão ele vai conseguir, vai atrapalhar a atividade dele. Então ele está conversando com você, te respondendo, mas com alguma dificuldade. É a moderada, né, de 5 a 6. Se ele não consegue te responder, né, se ele não consegue, né, manifestar o que está acontecendo com ele já pela parte oral, é porque ele está num nível muito vigoroso. É aquela atividade que ele vai conseguir fazer por pouco tempo. Né? Seria quando ele faz um intervalado, um HIIT, né, ele está fazendo uma atividade que ele não consegue te responder, a não ser que ele abaixe essa intensidade. Então, pela percepção própria do indivíduo, e você observando ele falando com você, né, você consegue, né, ele indicar a você
a escala de Borg, ou você percebe em que nível, né, de intensidade que ele está fazendo aquele exercício. E aí já tem uma atividade, uma questão aí que foi muito fácil, né, questão para não zerar a prova. Dá uma olhada aí. Letra B. Letra B, né? Não tinha nem o não tem outra aqui. Eles nem tiveram o trabalho de misturar, de repente colocar leve, moderado e mudar um nome, né? Não, eles colocaram nomes aleatórios já da história biomecânica, cinésia, procedimental, conceitual. Então não tinha o que errar nessa questão. E aí ele coloca de novo. Só que agora ele já dá uma melhorada na questão. Dá uma olhadinha aí. Letra C, professor. Beleza, ele pega a definição do texto que está no manual e coloca as lacunas, né? Uma atividade vigorosa, você não consegue conversar enquanto se movimenta, existe um grande esforço físico que acelera a respiração, por isso você não consegue conversar, e joga a escala no final. De 0 a 10 seria 7 a 8. Letra C, perfeito. E aí entra capacidades físicas. As capacidades físicas, como elas se relacionam com a sua saúde. Ajuda a controlar seu peso, manter os músculos fortes, seu coração saudável, melhorar sua atividade do dia a dia e prevenir doenças. E aí ele só estipula quatro capacidades. Por quê? O que vai interessar para ele são as atividades, né, as capacidades físicas relacionadas à saúde, né? A gente tem uma categoria de atividade de capacidade física relacionada à saúde e capacidade física relacionada ao desempenho ou ao esporte, né? À performance. Que eu até lá no final vou colocar das minhas aulas, para vocês saberem as outras. Mas o que interessa para ele são as capacidades voltadas à saúde, que é a aptidão cardiorrespiratória, capacidade que ajuda você a se deslocar a fazer a atividade do seu dia a dia, sem ficar cansado, a força, que ajuda você a carregar sacola no supermercado ou algum objeto, a flexibilidade, capacidade que ajuda você a se vestir ou agachar para pegar um objeto no chão sem dificuldade, e o equilíbrio, capacidade que ajuda você a manter a sua postura e sustentar seu corpo. Por quê? São as capacidades que permitem você viver, né? Se você pensar, por exemplo, você faz essa analogia dessas capacidades com o idoso e você percebe facilmente que a falta dela tira autonomia, né? Força, né? O idoso precisa simplesmente levantar e sentar no vaso sanitário. Quantos acidentes acontecem porque o idoso não consegue levantar o vaso? Às vezes tem uma pia na frente do vaso, ele agarra na pia para levantar, a pia cai com ele e se quebra, né? Levantar e sentar na cama. Às vezes tem dificuldade, ele precisa de se segurar com a mão para poder levantar, ou apoiar muito com os braços para conseguir levantar da cama, né? Flexibilidade. Muitos idosos não conseguem abaixar para amarrar o tênis, amarrar o calçado, vestir o calçado, né? Equilíbrio. A capacidade dele andar na rua, desviar de um objeto, às vezes de tropeçar e conseguir se equilibrar e não cair, né? Então você vê facilmente que se essas capacidades faltam, o idoso não tem autonomia. Ele não consegue viver independente. Então elas são capacidades relacionadas à saúde, realmente. À vida cotidiana, né? A autonomia dele. E aí, ó, mais uma questão sobre isso.
E aí? Letra E. Letra E, né? Ele coloca agilidade, né? Embora o manual não fale das capacidades relacionadas ao desempenho, eu vou apresentar como eu falei no final. Então, agilidade não estaria, né, como capacidade relacionada à saúde. Então, seria força, aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade, letra E. E aí, mais uma, vocês vão ver que eles cobram várias vezes da mesma forma, que não tem não tem o que mudar aí, tá? De novo aí, ó, professor preocupado com a aptidão física relacionada à saúde, letra D, cardiorrespiratória, força, flexibilidade e equilíbrio. Exatamente a mesma questão, né? Só mudou o enunciado para fazer um floreio, mas não tem, a cobrança é a mesma. E aí, ó, mais uma questão de outro concurso, cobrando a mesma coisa, com exatamente a mesma resposta. Aí, ó, aptidão cardiorrespiratória, força, flexibilidade e equilíbrio, né? Eles não têm nenhum cuidado de mudar um pouco, de tentar é, cobrar em cima da definição da capacidade. Eles fizeram 3, 4 questões, eu peguei 5 questões, tá, dessas provas aí de 3 anos, com a mesma pergunta, com a mesma resposta. Eles só mudaram o enunciado para não dizer que a questão foi idêntica. E aí ele entra com comportamento sedentário. Envolve atividades realizadas quando você está acordado sentado, reclinado ou deitado e gastando pouca energia. Por exemplo, quando você está em uma dessas posições para usar celular, computador, tablet, videogame, assistir televisão ou aula, realizar trabalhos manuais, jogar cartas ou jogos de mesa dentro do carro, ônibus ou metrô. E aí, depois que ele faz a definição sedentário, ele vem com uma recomendação. Isso que eu acho que ele não cobrou, ele pode cobrar, tá? A cada 1 hora, movimente-se por pelo menos 5 minutos e aproveite para mudar de posição e ficar em pé, ir ao banheiro, beber água e alongar o corpo. Eu acho que essa recomendação aí, não sei, tá? Uma próxima prova pode cair. Que ele coloca, para quem está nesse comportamento sedentário, que ele fala de sentado, reclinado, deitado, né? Com celular, com televisão, tablet, enfim. Ele focou isso aí nas atividades ligadas à tecnologia e ele fala que a cada hora movimente 5 minutos, né? Para mudar de posição, levantar e andar, né? Ficar em pé ao banheiro. São as questões de ergonomia, né? De posição, de postura, de coluna, né? Então fica atento a esse negócio aí de a cada hora movimento de 5 minutos, que eu acho que pode ter uma cobrança em cima disso aí. Não foi cobrado ainda. E aí dá uma olhadinha na questão. Letra B, professor. Então, é o gabarito letra B mesmo, tá? Essa questão, ela tá esquisita, eu não gostei dela, ela tá mal feita, por quê? Letra A, atividades que não impactam na homeostasia corporal e não gerem desbalanceamento calórico. Não está errada, tá? Mas, como eles colocaram, a gente tem que ter cuidado com o concurso, que às vezes a questão tem que ser você tem que ler todas as opções porque tem a mais certa. Nesse caso, a mais certa é a letra B, porque ele pegou o texto idêntico do manual, que é atividade realizada quando você está acordado, sentado, reclinado, deitado e gastando pouca energia. Essa é a definição que está lá. Só que a A não estaria errada. Tá? Mas o gabarito está como o texto que está no manual. Então, cuidado com isso. Porque se ele é rápido a letra A ali, ó, quem tem um pouco de conhecimento sobre atividade física, homeostasia corporal e tudo, acaba marcando sem ler o resto. Tá? Essa A, em relação a sedentarismo, estaria também correta. Mas o texto exato do manual é a B, então o gabarito da prova foi letra B. E aí o capítulo 2, né? O capítulo 1 foi só sobre definição de atividade física, tipos de atividades, capacidades físicas, intensidade. E aí no capítulo 2 ele entra com
o que seria atividade física para criança até 5 anos, né? Os benefícios. E vocês vão perceber que a cada vez que for avançando, a lista de benefícios aumenta. Ela começa com uma lista para criança até 5 anos, quando ela fala de 6 a 17 anos, ela aumenta. Adultos, a lista fica maior, e idosos, a lista é gigantesca. Vocês vão ver que são 2 slides para falar de benefícios da atividade física, né, para o idoso. Então, o crescimento e o desenvolvimento saudáveis são os principais benefícios da atividade física na infância, mas a atividade física também proporciona controle de peso adequado, então controla a obesidade, né, evita a obesidade, melhora a qualidade do sono, auxilia a coordenação motora, né, a fase principal de desenvolvimento disso das crianças, né, a coordenação, melhora as funções cognitivas e a prontidão para o aprendizado, ajuda na integração e no desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais, contribui para o crescimento saudável de músculos e ossos, melhora a saúde do coração e a condição física. Tá? Tem nada de novo aí, vocês sabem isso tudo. A questão é conseguir separar o que ele apresenta a mais para os jovens, para os adultos e para os idosos. E aí, importante, quanto tempo, isso tem caído, né? Só não caiu para essa faixa etária. Quanto tempo de atividade física as crianças devem fazer? Então, pensando na criança de até 5 anos de idade. Tá? Crianças de 1 ano, pelo menos 30 minutos por dia, de barriga para baixo, posição de bruços, podendo se distribuir ao longo do dia. Então, eu tenho que, no dia todo, colocar a criança para se movimentar por 30 minutos. Crianças de 1 a 2 anos, pelo menos 3 horas por dia, de qualquer intensidade de atividade, podendo ser distribuído ao longo do dia também, em pequenos blocos. Né? Crianças de 3 a 5 anos, pelo menos 3 horas por dia de atividade física, de qualquer intensidade, sendo no mínimo 1 hora de intensidade moderada e vigorosa, que pode ser acumulada ao longo do dia. Então ele bota até 1 ano, 30 minutos. De 1 a 2, 3 horas de atividade de qualquer intensidade. E para crianças de 3 a 5, ele coloca 3 horas e separa 1 hora, que tem que ser moderada ou vigorosa. Já se preocupa que a criança faça uma coisa mais intensa. Tá? E que atividades seriam essas? Seja lá de 30, de 1 hora, de 3 horas, né? Principalmente jogos e brincadeiras ou atividades mais estruturadas, como escolinhas de esporte e aula de educação física. Então ele está focando mais nos maiores, né? Porque ele em si, depois que fala desses tempos, né, para 1 ano, 1 a 2 e 3 a 5, ele joga quais seriam as atividades. Só que isso aí que ele está falando está muito mais voltado para os maiores, né? Então, atividades estruturadas, como escolinha de esporte, aula de educação física, que devem ser alegres, seguras, supervisionadas pelos pais ou responsáveis e professores e adequadas às ideias da criança. E aí ele vem esmiuçando um pouquinho mais depois. Crianças até 1 ano. Brincadeiras e jogos que deixam a criança de barriga para baixo, de bruços, ou sentada. Lá na primeira etapa, até 1 ano, ele fala de criança de bruços. Aqui ele acrescentou já ou sentada, movimentando braços e pernas, que estimulem a criança a alcançar, segurar, puxar, empurrar, engatinhar, rastejar, rolar, equilibrar-se, com ou sem apoio. Logicamente, tem criança que você vai fazer só de bruços, porque ela nem senta ainda, né? Entre a criança do 0 a 1 ano, ela vai ter criança que não senta, né? Quando se aproximar de 6 meses a 1 ano, que ela já pode sentar, e você vai ter que já colocar atividades sentadas ou de bruços. Crianças de 1 a 2 anos. Brincadeiras e jogos com atividades como equilibrar dos 2 pés, equilibrar num pé só, girar, rastejar, andar, correr. Então o que você vai perceber a diferença? A questão de ficar em pé. A criança até 1 ano, ele bota tudo que ele está sentado, que ele está engatinhando, rastejando, rolando, por quê? Ele não tem ainda equilíbrio para ficar em pé. Está começando a ficar em pé às vezes, né? A criança de 1 a 2 anos, ele bota as atividades da criança até 1 ano, né, de engatinhar, de tudo rastejar, e coloca já o quê? Já está em um pé só. Então ele coloca caminhar, equilibrar no pé só, saltitar, né, pular, porque ela já consegue caminhar e correr. Crianças de 3 a 5 anos, brincadeiras e jogos com atividades como caminhar, correr, girar, chutar, arremessar, saltar, atravessar ou escalar objetos, entre outras. Então, se isso aí caísse para vocês, que tipo de atividade seria até 1 ano, 1 a 2, 3 a 5, pensa no desenvolvimento dela. Né? Eu não poderia nunca falar que ele vai ficar equilibrado no pé só, girar e andar e correr numa criança de 1 ano. Ela é própria para a criança, a atividade que ele está indicando é própria para uma criança de 1 ano, que não fica em pé ainda.
né? A partir de 1 a 2 ele já coloca algumas coisas, né? De correr, equilibrar no pé só, girar, e aí para 3 a 5 já fica mais avançado, porque ele coloca bicicleta, por exemplo, né? Coisas que são mais natação, ginástica, lutas, coisas que são já próprias para crianças de 3 a 5 anos. Lembra da fase de desenvolvimento dela, que você vai lembrar que atividades são próprias para elas. E aí ele coloca informações adicionais, serão recomendações. As crianças maiores de 6 meses devem beber água antes, durante e após a prática da atividade. Incluir movimento, as brincadeiras regionais ativas e os jogos como parte da rotina das atividades escolares. O tempo que as crianças utilizam celular, computador e tablet, videogame ou assistem televisão deve ser reduzido ao máximo. Tá bem? Pode cair, tá, gente? Preste atenção nisso aí. Ó. Estão preocupados com a criança de 0 a 5 anos, de 1 a 5 anos, com o tempo de utilização de celular, computador, tablet, videogame, que até 1 ano é nenhum, é zero. Está preconizando que 0 a 1 ano a criança não mexa em telas e que a partir daí, de 1 a 5 anos, 1 hora por dia. Tá? Então eu acho que isso aí pode ser cobrado. Assim como aquela recomendação lá de a cada hora, né, você ficar 5 minutos se deslocando, indo ao banheiro, bebendo água, essa da criança aqui pode cair também. Até 1 ano, nenhuma tela. De 1 a 5 anos, utilização de máximo de 1 hora por dia de tela. E aí ele vai para atividade física para crianças de 6 a 17 anos, né? Crianças e jovens. E aí, ó, os benefícios aumentam já. Promove o desenvolvimento humano, o bem-estar, ajudando a desfrutar de uma vida plena com melhor idade. Melhora a habilidade de socialização. Melhora a saúde de coração e condição física. Desenvolve habilidades motoras, como correr, saltar e arremessar. Melhora o humor e reduz a sensação de estresse. Sintomas de ansiedade, quer dizer, cada vez mais as crianças jovens estão ansiosas, estressadas, né? Depressivas, então já e essa fase da adolescência é uma desregulação hormonal, né, que pode contribuir para isso. Então, estão preocupados com a questão psicológica da criança. Ajuda no melhor desempenho escolar, auxilia o controle do peso, né, risco de obesidade, a gente tem já bastante crianças obesas na cidade. Ajuda na adoção de uma vida saudável, como melhora de alimentação, diminuição do tempo de comportamento sedentário, como o tempo em frente ao celular, computador, tablet, videogame e televisão. E aí, qual é a recomendação para essa faixa etária? 6 a 17 anos. Praticar 60 minutos ou mais de atividade por dia. Aquelas que façam a respiração e os batimentos do coração aumentarem. Nessas atividades você vai conseguir conversar com certa dificuldade enquanto se movimenta e não vai conseguir cantar. Quer dizer, ele está preconizando aí para as crianças e adolescentes 60 minutos de atividade moderada ou vigorosa. Né? Se ela não consegue já falar com tranquilidade, né? Não consegue cantar, ele está preconizando atividade moderada e vigorosa, mais a vigorosa, inclusive. Incluem pelo menos 3 dias da semana atividades de fortalecimento dos músculos e ossos, movimentos como saltar, pular ou empurrar. Pode dividir a atividade física em pequenos blocos de tempo ou fazer tudo de uma vez só. Então, gente, quando ele fala de fortalecimento muscular e ósseo, né, ele não está falando de musculação aqui, não está falando de nada é, específico para isso. Pode, pode. Mas ele está falando de atividade do dia a dia, como empurrar, puxar, saltar. Se você pensar numa criança no judô, ela está treinando força, no jiu-jitsu. Né? O pessoal fica com aquela paranoia de não, não pode treinar força, não pode fazer musculação. E às vezes a criança no judô levanta o coleguinha nas costas com o peso dela. Se você pensar em força proporcional, né, e absoluta, imagina uma criança de 30 quilos, 25, 30 quilos, levantar o colega nas costas com uma coleguinha de 30 quilos ou até mais. Não é treinamento de força? Eu estou fortalecendo ossos e músculos. Tá? Então, ele está colocando de forma lúdica, saltar, puxar, empurrar, formas de fortalecimento muscular e ósseo. Justamente atividades que promovam, né, pressão axial dos ossos, né, que promovam impacto, que vão proporcionar esse fortalecimento e crescimento ósseo. E aí uma questãozinha para vocês.
Letra C. Isso aí, 60 minutos ou mais de atividade física por dia e pelo menos em 3 dias, atividade de fortalecimento de músculos e ossos. Correto. Mais umazinha aí fácil, porque tirou o fortalecimento ósseo muscular. Praticamente questão igual. Letra D. Letra D, isso aí. E aí, lembrando aqui, que a gente vai ver à frente os adultos e idosos, eles deixam bem claro que é atividade moderada tanto tempo, vigorosa tanto tempo, né? A gente vai ver isso à frente. Só que aqui nos 6 a 17 anos, eles colocaram o tempo, 60 minutos, e não colocaram expressamente que seria vigorosa. Mas pela recomendação, ele fala no texto, depois dá uma olhada com, né, pra vocês terem curiosidade, eles falam como se estivesse falando com uma pessoa. Quando ele fala com a criança e jovem dessa faixa etária, ele fala assim: você deve se exercitar de forma que você sinta a respiração ofegante, que você não consiga conversar. Então, se por acaso uma questão abordar isso, vocês sabem que, embora não esteja expresso, né, na recomendação que seja vigorosa, pela recomendação de como a criança tem que se sentir, vocês sabem que a atividade é vigorosa. Tá? Não está expresso, mas eles podem, porque lá atrás, quando eles descreveram o que é leve, o que é moderado, o que é vigoroso, eles explicaram que quando você não consegue se comunicar com facilidade, né, falar e cantar, é vigoroso. Então, se por acaso eles cobrarem é, intensidade seria essa, por 60 minutos, seria vigorosa. Tá? Cuidado com isso aí. E aí ele bota recomendações, assim como teve com a criança lá de beber água, né, a criança pequena, ele vem com informações adicionais para esses jovens. Se tiver lesão ou sentir algum desconforto anormal, procurar um profissional de saúde. Se tiver acima do peso, começar com atividades que são mais satisfatórias para você, de intensidade leve, com um tempo e duração menor. Você deve aumentar progressivamente a intensidade. Então, quer dizer, ele fala o seguinte: deve ser vigoroso, mas para a criança, adolescente que está acima do peso, começar com intensidade mais leve e depois ir aumentando conforme, né, ele for se adaptando a isso. Para os jovens diabéticos, atenção ao nível de açúcar no sangue, especialmente quando for fazer atividade física vigorosa. Tá? Para evitar a hipoglicemia, ajustar a dose de insulina e alimentação nos períodos que for fazer atividade física. Então, quer dizer, se ele for praticar uma atividade que ele sabe que é mais vigorosa, se está adaptado já, ele tem que ter uma atenção maior com o controle da glicemia, né? Medir antes, quando sabe que é diabético, a gente sabe que a atividade tem que ser medida, né, pelo glicosímetro antes de começar a atividade. Asma. Pode participar de todas as atividades físicas, desde que recomendadas pelo profissional de saúde. Evite práticas se estiver em crise de asma. É lógico. Você deve lembrar que o sono adequado, a alimentação adequada e saudável também são importantes para a atividade física. Né? Não sei se eles cobraram isso aqui, mas está lá, as informações adicionais, é bom vocês darem uma olhada. E aí vai para a atividade física para adultos. A lista aumenta mais ainda. Né? Promove o desenvolvimento humano e bem-estar, previne e diminui a mortalidade por diversas doenças crônicas, tais como pressão alta, diabetes, doenças do coração, tipos de câncer, como de mama, estômago, intestino, né? Tem vários estudos comprovando agora a relação de câncer e sedentarismo. Então, ele já começa a falar para o adulto de tipos de doenças que podem ser ocasionadas se ele não treinar. Ajudar o controle do peso, melhorando não apenas a saúde, mas também em relação com o seu corpo. Diminuição dos sintomas de asma, diminuição dos medicamentos em geral. A gente sabe que conforme o treino vai aumentando, tem gente que pode reduzir remédio de pressão, ou tirar ele, reduzir o remédio de diabetes, né? De controle de glicemia. Enfim, é possível regredir esses desequilíbrios metabólicos. Diminui o estresse, sintomas de ansiedade e depressão, melhora o sono, promove prazer, relaxamento, divertimento e disposição, ajuda na inclusão social e na criação de fortalecimento de laços sociais.
resgata e mantém vivos diversos aspectos da cultura local. E aí vem com a recomendação para o adulto, que eu falei, aquela recomendação que está lá do American College, antiga, e da própria OMS. Atividades físicas moderadas, pelo menos 150 minutos por semana. Cuidado com as pegadinhas. Quando ele falou de criança, de 1 a 5 anos, quando ele falou de 6 a 17, ele falava de atividades por dia. Tá? Cuidado com isso. O jovem e adolescente, 60 minutos dia. Lembra disso? Agora ele já fala do adulto de 150 minutos por semana. Eles podem inverter isso, colocar no jovem e adolescente 60 por semana e te confundir, e colocar para o adulto 150 por dia e te confundir também. Tá? Cuidado que a recomendação da OMS para adultos e jovens e idosos vai vir por semana, tá? Que pode ser parcelada ou pode ser feita num dia só. Então vamos lá, atividade física moderada por pelo menos 150 minutos por semana. E aí ele repete o que seria moderada. Consegue conversar com dificuldade enquanto se movimenta e não consegue cantar. Respiração e batimentos do coração vão aumentar moderadamente. Atividades físicas vigorosas, de pelo menos 75 minutos. Então a gente dá a opção. Se fizer moderada, 150. Se você fizer mais intensa, estiver preparado para isso, 75 minutos, a metade. Atividades físicas vigorosas, você não consegue conversar, a respiração vai ser muito mais rápida que o normal e os batimentos do seu coração vão aumentar muito. Ali repete aquela definição lá de intensidade lá no início do capítulo 1. Quantidade de recomendada de atividade física por semana pode combinar atividades moderadas e vigorosas. Então você pode dar uma balanceada aí, fazer um pouco mais de vigorosa, um pouco de moderada e reduzir o tempo total de uma ou da outra, né? Em pelo menos 2 dias da semana, inclua atividade física de fortalecimento de músculos e ossos. Então ele fala de fortalecimento muscular e osso 2 dias da semana. Então ele não bota tempo. Você vê que ele coloca a atividade total, ele coloca um tempo. 150 minutos de atividades moderadas, né? Ou vigorosa 75. Mas diz que 2 vezes na semana, desse tempo total, tem que ter fortalecimento ósseo e muscular. E diz que ele pode fazer isso um dia, uma vez só, ou dividir em blocos, né? Durante a semana, ou até durante o dia. Eu posso fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos de noite. Enfim, você pode fazer como você quiser, o total na semana. E aí vem a recomendação final para o adulto. Mesma coisa do adolescente jovem, né? Se tiver lesão, se tiver desconforto, é normal procurar o médico. Ficar atento ao nível de glicose para quem tem diabetes, né? Especialmente se for fazer atividade física vigorosa. Asma, ver a situação como é que ele está, de alergias, clima seco, cloro de piscina, né? E observar se ele pode ter crise naquele dia, não treinar. Você vê que ele está citando cloro de piscina, né? Natação foi muito indicada para alergias, né? Durante muito tempo, para quem tinha bronquite. E depois se viu que o cloro ataca a alergia e pode piorar a situação. Então tem que estar atento a isso. Sono e alimentação adequada também são importantes para a parte da atividade física. Idosos. Aí vocês vão ver que a lista aumenta mais ainda de benefícios. Promove o desenvolvimento humano e bem-estar, socialização, aumenta a energia, disposição, autonomia e independência. Aquilo que eu falei, né? Quando a capacidade física aumenta, o idoso fica mais autônomo, independente de filhos, de netos, né? Reduz o cansaço durante o dia, melhora a capacidade de se movimentar, fortalece músculos e ossos, reduz dores nas articulações, nas costas, né? Que já são próprias do envelhecimento, melhora a postura e equilíbrio, reduz risco de quedas e lesões, né? Por melhorar o equilíbrio, melhorar a força, a cada desequilíbrio ele consegue se reequilibrar, né? Num tropeçar no objeto, ele consegue se estabilizar e evitar quedas e fraturas. Melhora o sono, melhora a autoestima e autoimagem, auxilia o controle do peso corporal, reduz ansiedade e depressão, controle da pressão alta, colesterol e diabetes melhora, risco de doenças do coração, alguns tipos de câncer, saúde dos pulmões e circulação, ajuda na memória, atenção, concentração, raciocínio e foco, e já tem comprovações de que reduz risco de demência e doença de Alzheimer, por exemplo. Recomendações para o idoso. Quanto tempo? Igual ao do adulto. 150 minutos de atividade física por semana de moderadas ou 75 minutos por semana de vigorosas. Né? Se o idoso for ativo, ele está acostumado com a atividade física, ele pode fazer vigoroso também como o adulto, né? Pela metade do tempo. E ele explica de novo o que é moderado, o que é vigorosa, não preciso ler de novo para vocês. E inclui
No fortalecimento ósseo muscular, atividades de fortalecimento das costas, abdômen, braços e pernas. De equilíbrio, que ele não falou nos adultos, né? Acrescentou equilíbrio aí, além de fortalecimento, 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados. Né? Lá no adulto, ele colocou total de atividade física, fortalecimento muscular em 2 vezes. Né? E não disse qual é o intervalo. Aqui ele coloca 2 a 3 vezes por semana em dias alternados. Porque o idoso ele tem a dificuldade maior de recuperação muscular. Né? Quando ele treina, ele vai à fadiga mais rápido e ele demora mais tempo para estar pronto para uma nova sessão. Então, quando ele coloca 2 a 3 vezes com um dia alternado, é para quê? Treinou hoje, amanhã ele se recupera e está pronto para uma atividade física de força daqui a 2 dias. Por isso que ele estipula aí dias alternados. Senão ele vai fazer hoje, amanhã ele não está bem ainda, faz atividade de novo, vai ficar muito fadigado e isso reduz a lesão. Ele faz o quê? Não quero mais, pô. Estou ficando dolorido, estou ficando muito cansado. Então, em vez de benefício, está trazendo dificuldade para o idoso e ele acaba fazendo a evasão. Né? Então, para adesão, ele tem que se sentir bem o tempo todo. Ele tem que se recuperar por uma nova sessão de treino, de musculação. Né? Seja lá musculação, peso do próprio corpo, né? Qualquer atividade, elástico, né? Qualquer treinamento de força para ele. E ele pode dividir também a prática em pequenos blocos ou fazer de uma vez só. Assim, imagina um idoso fazendo 150 minutos por dia, num dia só. Né? Fazendo toda semana num dia só. Não dá, né? Tem que ser realmente dividido em blocos. E recomendações finais para eles. Mesma coisa dos adultos, né? Em caso de lesão ou desconforto, procurar o médico. E acrescenta, verificar os pés, se tem ferimentos, antes e após a prática, né? Que às vezes tem problema de circulação, tem diabetes e tem ferida no pé, pode ser um problema sério, né? Então tem que observar sempre o pé. Se tem mancha no calçado, mancha na meia que possa, né, mostrar um sangramento, se tem feridas. Para quando ele estiver sentado deitado, levantar-se devagar. Né? O idoso tem a tendência à troca de decúbito, ele está deitado. Quando ele levanta, ele fica tonto. Então, sempre quem trabalha com o idoso tem que falar para ele: está deitado? Senta, espera aí 10, 20 segundos, levanta, né? Ele não pode nunca estar deitado, levantar e ficar em pé direto. Então, as trocas de posição de decúbito para sentado e sentado para em pé, tem que estar atento para evitar desequilíbrio e queda. Caso use óculos, muleta, aparelho auditivo, ele tem que estar com esses objetos na atividade física, né? Não pode tirar o óculos, tirar a muleta, né? Tirar aparelho. Imagina, ele se dá uma caminhada na rua sem aparelho auditivo. Uma buzina, ele é atropelado. Então ele não tem que estar atento ao ambiente que ele está, né? Pressão alta, diabetes e asma e acima do peso, né? Quem está obeso, com asma, quem tem asma, pressão alta, diabetes, tem que estar atento à intensidade. Ele tem que começar com períodos curtos e com intensidade moderada e leve, e depois ir aumentando conforme ele se adapta. Né? A gente não sabe como é que ele vai responder à atividade física quem está começando, então ele tem que começar com períodos curtos, baixa intensidade, e conforme for mostrando a resposta, né? Se ele for positivamente responsivo, você vai aumentando a atividade física dele, aumentando a intensidade. Se faz medicação de pressão alta, diabetes, não pode tirar, né? Tem que estar controladinho com o remédio dele, acompanhado pelo médico. Se diabético, atento ao nível de glicose no sangue, especialmente se for fazer atividade física vigorosa. E também repetindo que sono e alimentação adequada, né, são importantes para a atividade física dele. E aí, questão para vocês. Letra A. Então, o que vocês têm que estar atentos aí, a questão é, ele está falando que é atividade para idoso, desculpa, para adultos, e que são moderadas, né? Intensidade moderada. Para adulto moderado, 150 minutos, letra A. Questão de baixo. E aí, gente?
75. Isso aí. Atenção às informações de atividade vigorosa para adulto, 75 minutos. Mais questão aí. E aí, gente? 75 também. Isso aí, né? Idosos, ele fala que são 150 minutos, mas que se forem vigorosos seriam 75. Isso aí. A de baixo. Letra C. Letra C. Essa questão aí não está no manual, tá? Mas ela está num assunto bem relacionado ao manual. Como estava na prova da FGV, né, tudo que eu botei para vocês aí está da FGV, tá? Então eu resolvi colocar. A gente sabe hoje que a combinação de aeróbico e força é fundamental para o emagrecimento. Treinamento de força vai aumentar a massa muscular magra, que aumenta o consumo energético no dia a dia, né? Na vida do indivíduo. E o treinamento aeróbico vai ter um gasto calórico momentâneo naquele momento, e dependendo da intensidade, você vai conseguir mexer no metabolismo dela, daquele indivíduo, durante os dias seguintes. Então, não tem mais aquela coisa de, o aeróbico é importante, a musculação. Não. A combinação entre força e treinamento aeróbico é a estratégia mais eficaz para a redução de gordura. Tá? A letra C. E aí ele entra com recomendações para a educação física escolar, né? Não fala de idade, vai falar do geral. As aulas de educação física contribuem para a saúde física, motora, psicológica e social dos estudantes e apresenta outros benefícios. Melhora o funcionamento do coração e respiração, melhora a flexibilidade, melhora o controle do peso, ou seja, o controle do peso, melhora a motivação e bem-estar geral, mental, aumenta a cooperação entre os colegas durante a atividade física, aumenta a atitude e da satisfação para fazer a educação física, melhora a habilidade de socialização, melhora o desempenho escolar, melhora do foco e da ação do estudante em relação a uma tarefa, melhora da forma como o estudante se organiza para fazer tarefas diversas. Né? Assim, eu não sei como é que poderia ser cobrado isso, mas se cobrar também, né, não tem muito mistério. Vocês sabem isso aí tudo. Né? Eu acho que se cobrar seria questão muito tranquila. Não foi cobrado ainda. E aí ele vem com a atividade física no capítulo 7. Atividade física para gestantes. Não foi cobrado. Acredito que como cobrou já adulto, vocês viram aí FGV anteriores, né? Como teve idoso, teve adulto e teve 6 a 17 anos, eu acho que pode cair agora gestante na próxima. Tá? Promove desenvolvimento humano e bem-estar. Promove relaxamento, divertimento e disposição. Auxilia o controle do peso corporal. Diminui o risco de desenvolvimento de pressão alta e diabetes gestacional. Reduz o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Melhora a capacidade de fazer atividade do dia a dia, ajuda a diminuir a intensidade das dores das costas, né? A mulher grávida, a cada mês, vai avançando a lombalgia pelo centro de gravidade, né? A barriga vai crescendo, ela vai jogando a parte superior das costas para trás, né? E o quadril para frente. Isso descompensa o equilíbrio, descompensa a postura e dá a lombalgia. Reduz o risco de depressão, comum também da mulher, tanto na gravidez quanto pós-parto. Ajuda a inclusão social e criação de fortalecimento de laços sociais. Né? Tem mulheres que se isolam,
na gravidez, porque dificuldades né, do dia a dia, de conviver, reduz o risco de do seu bebê nascer prematuro, ajuda o bebê a nascer com peso adequado. A gente sabe que mulheres que não praticam atividade, que desregulam glicose, acabam tendo crianças muito pesadas, que têm uma tendência enorme de desenvolver diabetes na fase adulta. É importante que a mulher grávida saiba que na gestação, né, a atividade física não aumenta o risco de malformação do bebê, não aumenta o risco de ruptura de bolsa, não induz o trabalho de parto, não aumenta o risco de aborto, não aumenta o risco de mortalidade do seu bebê após o nascimento, não altera a composição, a quantidade e o gosto do leite materno, não seca o leite. Tinha-se uma ideia de que a mulher amamentando, se faz atividade demais, pode reduzir o leite, não, de forma alguma, não tem nada comprovou isso. E aí ele vem com a recomendação do tempo de atividade física, né, na gestação e no pós-parto. Então, o tempo e a intensidade, lembra do adulto lá? É a mesma coisa, não mudou. Ele coloca 150 minutos por semana para moderada e 75 minutos para vigorosa. É a mesma coisa do adulto normal. A atividade física é vigorosa. E aí ele vem com agora os parênteses, né? Pode fazer moderada 150 ou intensa 75, mas só vai ser recomendada a vigorosa para quem já fazia atividade física vigorosa antes, né? Porque muitas mulheres não fazem nada, quando engravidam vão procurar atividade física. E aí que tem o perigo, né? Para quem não treinava. Então, para quem já treinava, já com intensidade vigorosa, ela pode seguir na vigorosa. Logicamente que, com o passar da gestação, aumentando o peso, né, e os meses, ela vai ter que começar a adaptar, né? Correr, por exemplo, não tem como, né? A mama cresce, o peso do peito vai atrapalhar, a barriga, né? Então, evitar atividade de impacto. Um leg press que o joelho venha na barriga, por exemplo, não tem mais como. Mas, enfim, quem praticar atividade física intensa pode seguir na intensidade e quando a barriga for limitando, né, isso ela vai começando a mudar os exercícios. Agora, a mulher que não faz atividade física intensa tem que fazer somente a vigorosa, 150 minutos por semana. Se já era ativa antes da gestação, também é possível alcançar a quantidade recomendada por semana. Né? Não dá para a mulher que nunca fez nada, engravidou, vou fazer atividade física. Já começa aquela semana com a recomendação máxima. 150 minutos? Não dá. Vai ter que começar devagar e aumentando depois. Pode fazer num dia só ou em pequenos blocos, né? Separados num dia ou separados várias vezes por semana. Atividades de fortalecimento ao assoalho pélvico são indicadas durante e após a gestação. Logo após o parto, né, pode continuar a atividade com a avaliação do profissional que acompanhou ela, né, a gestação dela. Também no pós-parto, escolha atividade física que lhe dê satisfação e que possa fazer você e o bebê próximo, né, pelo menos junto, né, transformando essa prática numa oportunidade de fortalecer o vínculo. Então, se a atividade puder acrescentar a criança, seria interessante para o guia, né, da atividade física. E o que ela tem que evitar na gravidez? Esportes com risco de contato físico ou com algum objeto. Então, quer dizer, bicicleta na rua é risco, né, de queda, é risco de parto, né, prematuro. E atividades de impacto, como luta, por exemplo, complicado. Futebol, basquete, handebol, que a bola possa bater no ventre, né? Na barriga não tem como. Então, ela pode fazer tudo, desde que não tenha risco para ela. Os riscos. Bicicleta na rua, é melhor fazer o ciclo ergômetro, né? Bicicleta estacionária. E se é atleta de vôlei, futebol, né, basquete, é complicado. Ela vai ter que suspender essas atividades. E artes marciais também não tem como. Luta não tem como. Atividades que causam pressão na região abdominal, não tem como. E mergulho em profundidade também não tem como. Tem que parar. E aí tem recomendações adicionais e contraindicações. Se tiver durante a gestação alguma das condições abaixo, né, tem que ser acompanhado pelo profissional. Doença respiratória leve controlada, o médico tem que acompanhar. Doenças leves do coração, diabetes tipo 1, pré-eclâmpsia, ruptura prematura de membrana pré-termo, placenta prévia após 28 semanas e deficiência nutricional de nutrição. Isso tudo aí vai ter que ser muito bem acompanhado pelo médico. Tá? Não são contraindicações totais, mas tem que ter acompanhamento profissional. Agora, essas aqui não pode exercício, realmente tem que ser, são contraindicadas para exercício. Doença respiratória grave, doença cardíaca grave,
arritmia grave ou descontrolada, deslocamento de placenta, restrição do crescimento intrauterino, quer dizer, a criança está desenvolvendo pouco, né, não está crescendo o suficiente, ganhando peso, aí tem que realmente suspender. Trabalho de parto prematuro, sangramento e pré-eclâmpsia, pressão alta antes do parto, grave. Então, pré-eclâmpsia grave também tem que ser controlada e tem que ser suspensa, desculpa, a atividade. E aí ele entra em benefícios para deficientes, pessoas com deficiência. Promove o desenvolvimento humano e bem-estar, aumenta a autonomia para a atividade física do dia a dia, né, cotidiano, promove relaxamento, divertimento e disposição, aumenta a força muscular, resistência, coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade, que é como para qualquer indivíduo, né? Melhora a habilidade de socialização, ajuda a inclusão social, criação de fortalecimento de laços sociais, auxilia no controle do peso adequado e risco de obesidade. Então, quer dizer, esses benefícios aí, se você olhar, estão todos relacionados lá com adulto, né, com adolescente. Melhora a imunidade, melhora a atenção, memória e raciocínio, melhora o humor, melhora a circulação sanguínea, diminui o risco de doenças do coração, diabetes, né? Então, está bem parecido com a atividade para o idoso, né? Se você olhar bem os benefícios, tem muitos relacionados ao idoso, o deficiente. Recomendações de tempo e intensidade. Para deficientes, as recomendações são iguais às apresentadas para a faixa etária, da criança até o idoso. Então, se eu tenho uma criança de até 3 anos, a recomendação é igual para o deficiente. Logicamente, limitados às condições físicas do indivíduo, né? Se ele é cadeirante, logicamente vai ter que limitar a atividade física ao cadeirante, né? Se ele é amputado dos braços, por exemplo, vai ter que ser limitado a isso, né? Então, cada deficiência vai ter as suas particularidades. Mas a recomendação de tempo e intensidade para a criança deficiente vai ser igual a da criança. Para o adolescente vai ser igual ao adolescente, está lá atrás, a gente já viu isso. Para o adulto é a mesma coisa e para o idoso é a mesma coisa. Né? Não tem modificações de tempo e intensidade porque ele é deficiente, a não ser as próprias limitações que a deficiência vai proporcionar a ele. E aí, gente, eu encerrei aqui tudo que está no guia. Tá? Até aqui foi tudo que está no guia, eu destrinchei, resumi ao máximo, enxuguei ao máximo e eu coloquei para vocês aí, tá? Até o slide 45. Agora, a partir daí, já são coisas que são das minhas aulas, né, da graduação, que vão estar relacionadas ao assunto, que podem ser cobradas, tá? Lá ele falou que era comportamento sedentário. Aqui, a OMS já tem uma definição mais categórica, que para adultos que realizam menos... Lembra a recomendação lá? Que você faça 150 minutos de atividade física por semana, né? Leve a moderada. A OMS coloca que se você faz menos que isso, você está sedentário. Então, se a recomendação mínima é 150 minutos por semana para a saúde e bem-estar, um indivíduo adulto que faz menos de 150, ele é considerado sedentário. Então, você fala assim, pessoal, eu faço musculação 2 vezes na semana, por 30 minutos, sedentário. Mas eu faço atividade física, sedentário. Por quê? Para a OMS, quem não faz pelo menos 150 minutos por semana é sedentário. Eu caminho na praia, ou corro na praia 2 vezes na semana, 40 minutos. Alcançou o mínimo? Não, sedentário. Tá? Ele não quer saber se você faz atividade, quantas vezes por semana, ele quer saber do total. Se não chegou a 150 minutos, ele vai ser sedentário. Né? E divide aí, ó, que seja pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Então, para a OMS, o sedentário é quem faz menos de 150 minutos, que seria 30 minutos, 5 vezes na semana. Uso passivo do esporte. É uma coisa que está relacionada, que pode também ser cobrada, né, por outros aspectos. A gente tem lá, além do guia de atividade física, está como conteúdo da prova, ginásticas para a saúde. E está incluída a musculação, está incluída a capacidade de exercícios aeróbicos. Então pode ser que uma coisa dessa seja cobrada. O uso passivo do esporte seria o consumo de, por exemplo, videogame, né, marcas esportivas, você compra calça, blusa, tênis, casaco esportivo e não faz nada com isso. E, por exemplo, esses bets da vida, né, as apostas. Então você consome esporte como assistindo futebol, apostando no futebol, jogando videogame, comprando roupa esportiva, mas na verdade você não faz atividade física, não faz o esporte. Você consome coisas relacionadas ao esporte sem praticar ele. Isso seria uso passivo do esporte.
E aí, saiu um parecer que analisou o nível de aptidão física de condicionamento no mundo todo, tá? Foi um parecer da OMS em 2022. E nesse parecer, eles mudaram as recomendações de atividade física e sedentarismo, tá? Então, se vocês olharem a recomendação do guia, ele está relacionado à recomendação da OMS antes de 22, tá? Relacionado ao American College. Em 2022, são as novas diretrizes, que estão aqui, ó. Criança e adolescente, 60 minutos. Tá igualzinho do guia, não é isso? E atividade física de fortalecimento ósseo e muscular, 3 dias na semana. Você vê que o guia tirou daqui, da recomendação do OMS. Agora, para adultos, eles já colocam de 150 a 300 minutos. Ele não coloca mais o mínimo só. Ele coloca a partir de 150. Então, se for o guia da atividade física, a referência vai ser 150 minutos. Se ele colocar recomendações da OMS do novo parecer, 150 a 300 de atividade física moderada ou 75 a 150 de atividade física intensa. Tá? E fortalecimento muscular e ósseo, 2 dias na semana. Idosa, a mesma coisa, 150 a 300 minutos de atividade física moderada e 75 a 150 minutos de atividades físicas aeróbicas intensas. Tá? Mais fortalecimento muscular e ósseo, 2 dias na semana. Então, cuidado com isso. Por quê? O professor, o guia está lá na biografia da prova, mas tem o guia e tem outros conteúdos. E nos outros conteúdos eles podem colocar essa recomendação aqui, para confundir vocês. Então, se for guia brasileiro de atividade física, é 150 minutos. Se for recomendações da OMS, novas recomendações, é 150 a 300, tá? De atividade moderada e 75 a 150 de atividade intensa. Que você vê que ele não fala de vigorosa, tá? O guia lá, nosso brasileiro, fala de atividade vigorosa. A recomendação da OMS fala de intensas. Então, 150 a 300 de moderada e 75 a 50, 150 de atividade intensa. Comportamento de risco: tabagismo, uso abusivo de álcool, dieta inadequada e sedentarismo. Consequência do sedentarismo: obesidade, excesso de peso corporal, né, desconfiguração da composição corporal. Sarcopenia, perda de massa muscular. E osteopenia, osteoporose, seria a redução da densidade mineral óssea, né, da resistência óssea devido a sedentarismo. E aí uma questãozinha aí, ó. Letra B, comportamento sedentário. E é isso aí. A sarcopenia que a gente viu que é a perda de massa muscular, né, é uma das consequências do comportamento sedentário. Né? Não usou massa muscular, ela reduz. Infelizmente não tem para onde fugir. E aí eu é, vim com essa definição porque foi questão também de prova para vocês, tá? Catabolismo e anabolismo. Né? Para quem já trabalha com atividade física, com musculação principalmente, sabe perfeitamente o que é isso. Né? Anabolismo é crescimento. Sempre que você promove crescimento do organismo em aumento de estruturas, de fibras, de células, anabolismo. Catabolismo é redução. Né? Toda vez que você, por exemplo, treinar extenuantemente, vamos dizer que eu faço treinamento de força buscando hipertrofia. Se eu passar do ponto e não conseguir me recuperar, né, não der a recuperação adequada, em vez de crescer a musculatura, eu reduzo ela. Eu começo a perder. Por quê? Efeito catabólico. Então, anabolismo, crescimento, catabolismo, redução. Né? Quando eu faço a degradação de gorduras, por exemplo, promove emagrecimento, eu estou catabolizando, estou reduzindo massa gorda, né? Massa de tecido adiposo. E é uma questão que cobrou isso aí, ó.
Letra E. Letra E, né, gente? Síntese é sempre produção, aumento, né? Quando você treina força e você aumenta a massa muscular, você está sintetizando proteína muscular, né? Síntese é produção. Então, o anabolismo seria a síntese, a adição de energia à reação. De fato, estou usando energia para produzir, né, novas células, produzir novas fibras, que seja. E aí, definições também de qualidade de vida. Acredito que pelo conteúdo da prova pode ser cobrado. É a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É isso aí, definição da OMS. Vou considerar como qualidade de vida boa ou excelente aquela que ofereça um mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciência ou arte. Essa definição de Rufino Neto é muito utilizada. Tá? Ela foi apresentada no Congresso de Epidemiologia de 1994 e essa definição é muito utilizada para a qualidade de vida. Aptidão física, outro conceito importante. O que é aptidão? Do latim aptitudine, que significa capaz de. Né? A aptidão física, a capacidade de realizar atividades do cotidiano com vigor e energia, além de reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Então, se é a capacidade de realizar atividades do cotidiano, né, além de atividades esportivas e tudo, como é que eu vou medir a aptidão física? Como é que eu mensuro a aptidão? Eu vou medir ela de acordo com as capacidades físicas. Né? Para eu ter uma aptidão física excelente, eu vou saber que eu vou estar com força, resistência, flexibilidade, agilidade, enfim. Eu vou medir capacidades físicas e esse somatório vai me mostrar se eu tenho aptidão física ou não, se ela está adequada. E aí, um material a mais para vocês, né, que pode estar realmente relacionado à prova, componentes relacionados à saúde. Né? A gente vai ter as capacidades físicas relacionadas à saúde e ao desempenho. Relacionado à saúde, capacidade respiratória, composição corporal, flexibilidade, resistência e força muscular. Né? Então, lá na definição do guia, né, ele colocou somente força cardiorrespiratória, equilíbrio e flexibilidade. Né? Só que tem outras definições que podem acrescentar composição corporal, que está totalmente ligada à saúde, né? Se eu estou com tecido adiposo excessivo, né, a massa muscular reduzida, se a minha composição está desproporcional, se eu estou obeso, eu não tenho como ter saúde. Então, é uma capacidade importante relacionada à saúde a composição corporal. Né? Então, essas são tidas como funcionais, pois têm como características auxiliar na aptidão física geral e exercem uma importância na prevenção e prevenção da saúde, né? Afastando o indivíduo da doença. Composição corporal. Vou colocar as definições que não estavam no início lá. Lá tinha força, tinha flexibilidade, tinha equilíbrio e cardio, né? Eu vou colocar as definições do que não está lá. Composição corporal. Refere-se ao fracionamento do peso corporal em seus diferentes componentes. Massa magra, água, ossos e músculos, e massa gorda, tecido adiposo e gordura. Essa última componente tem nos preocupado bastante pela sua forte relação com o surgimento de doenças crônicas, né? A massa gorda, né? O predomínio dela tem levado a várias doenças. Mas cada vez mais comprovado isso. Anos 80 foi quando a composição corporal passou a ser considerada um fator determinante da aptidão física relacionada à saúde. Doenças degenerativas ligadas à obesidade, como as doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. E aí, parâmetros considerados ideais, né? Homens adultos jovens, de 12 a 15%, seria o ideal. Acima de 25%, considerado obeso. Mulheres adultas jovens, entre 22% e 25%, acima de 33%, considerados obesos. Né? Esses parâmetros aí são de Niemann e de Guedes e Guedes, de 2006, que estão valendo até hoje, sem problema nenhum. Tá? Esse é o parâmetro atual. IMC, também pode cair em concurso. Uma maneira simples e prática de determinar sua massa corporal. De uma pessoa, se ela está dentro
do recomendado ou não, que é pegar o peso e dividir pelo quadrado da altura, né? Você bota o peso, pega a altura vezes a altura, depois divide o peso para esse resultado, né? Tá aqui, ó. Peso dividido pela altura vezes a altura. E o peso tem que estar em quilos e a estatura tem que estar em metros. Serve para todo mundo? Não serve. Se eu pegar um indivíduo atleta com a massa muscular muito desenvolvida, se eu faço o IMC do indivíduo com muita massa muscular, ele vai estar como obeso, né? Não serve. Serve para a população em geral. Se eu for fazer pesquisa populacional, pegar 20 mil pessoas, serve IMC, bacana. Se eu for fazer com atletas, não serve porque a massa muscular desenvolvida, ela pesa. E se eu fizer um IMC do indivíduo com peso muscular muito grande, ele vai estar como obeso, pela classificação. Velocidade. E aí vai entrando capacidade agora relacionada ao desempenho, não é mais relacionada à saúde. Até então eu falei sobre saúde, agora é desempenho, né? Capacidade relacionada ao esporte. Então, a velocidade é a capacidade de executar um movimento cíclico na mais alta velocidade individual possível. A gente tem a de deslocamento, velocidade de reação, velocidade de membros. Agilidade, também relacionada ao desempenho. Capacidade de deslocar o corpo num espaço o mais rápido possível, mudando a sensação de gravidade de posição sem perder o equilíbrio e a coordenação de movimentos. A agilidade aparece muito nas atividades físicas esportivas e recreativas, assim como movimentos relacionados ao nosso dia a dia.